Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Sabemos que é possível viver de forma plena, progredir na terra ou caminhar no céu, é fato. A vida continua. Meu reino não é desse mundo, disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, a sua infinita bondade, acolha os nossos corações. Eu sou o Roselito e nesta oportunidade nós estaremos conversando sobre médiuns conscientes e inconscientes. Vamos ao nosso estudo? Nós estávamos numa fase em que o instrutor Aulus estava apresentando os trabalhadores encarnados do grupo que estava sendo observado para o estudo. Ele falava da Eugênia, a médium psicofônica, e naquela oportunidade ele destacava as qualidades da Eugênia como médium. Ela era uma médium de grande docilidade, excelente órgão de transmissão, que coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio e que possui uma intuição clara. Além dessas qualidades apontadas pelo irmão Aulus, ele colocou também uma característica na mediunidade da Eugênia. Ele disse que ela se conserva consciente nas comunicações. Não é bem uma qualidade, porque não é uma coisa que ela desenvolve, que ela consegue trabalhar por vontade própria. Mas é, sem dúvida, uma característica que facilita e muito, que dá muita segurança no momento da comunicação. Vamos ver alguns pormenores sobre isto. Nós sabemos que o assunto, que o tema da consciência, da comunicação, ela foi abordada por Kardec no livro dos Médiuns e também por André Luiz em 3 ou 4 livros que ele trabalhou. Aquilo que o Kardec chama de médiuns intuitivos vai ser aquilo que André Luiz aponta como médiuns conscientes. O que Allan Kardec chama de médiuns mecânicos, e mecânico aqui não tem nada a ver com conserto de carro, mecânico aqui significa o mecanismo, processo como se dá a comunicação. Então, o que o Kardec chama de médiuns mecânicos, André Luiz chama de médiuns inconscientes. E o que Kardec chama de médiuns semimecânicos, o André Luiz chama de médiuns semiconscientes. Não é que o André Luiz tenha corrigido o Kardec, não é que o André Luiz tenha modificado o pensamento do Kardec. Não. O conceito é o mesmo, a mecânica da mediunidade é a mesma, a abordagem é a mesma. Apenas o André Luiz trouxe algumas palavras, conscientes, inconscientes, semiconscientes, que
traz para nós uma didática mais fácil de ser compreendida. Ele traz uma forma que ilustra melhor para a gente qual seria a realidade das comunicações. Mas quando se fala em André Luiz de médios conscientes, inconscientes ou semiconscientes, está se repetindo na profundidade, na essência, o que Kardec falou como intuitivos, mecânicos ou semimecânicos. Vamos tentar entender isso um pouco melhor? Vejamos, num quadro de comunicação mediúnica, nós temos lá três elementos importantes: o guia, o comunicante, o espírito comunicante e o médium. E a gente sabe que essa proposta de consciência, intuitivo, mecânico, inconsciente, ou semimecânico, ou semi-inconsciente, ela está na forma como o médium está desenvolvendo esta comunicação. Então, nós temos esses três elementos aí que são importantíssimos na comunicação mediúnica: guia, guia espiritual do trabalho, guia espiritual do médium, o espírito comunicante e o próprio médium. Aqui, para uma melhor didática, para que a gente possa compreender melhor, eu vou acrescentar uma espécie de quarto elemento, mas que na comunicação não é um quarto elemento, ele é o médium. Mas para que a gente possa entender mais ou menos essa mecânica, eu vou acrescentar aqui a alma do médium, que na comunicação não se desliga do médium, não se desvincula, né? A pessoa não morre, não desencarna. A alma do médium continua conectada ao médium, a alma do médium continua vinculada ao médium. Importante que a gente entenda isso. Mas o que eu vou usar aqui para explicar a diferença entre consciente, inconsciente e semiconsciente. Então, vamos lá. Quando nós temos o médium consciente, que é o caso da Eugênia, ou o médium intuitivo, conforme o item 180 do Livro dos Médiuns, nós vamos ter que o guia, ele vai se conectar com a alma do médium e com o comunicante. E como o médium é consciente, o guia tem tranquilidade em saber que a própria alma do médium consegue controlar o seu corpo físico, consegue controlar, disciplinar aquela comunicação. Então, o guia se preocupa menos com o esquema físico do médium. Se conecta à alma do médium e com o comunicante. Então, quando o comunicante quer fazer a sua comunicação, ele se conecta também com a alma do médium, além do guia. Então, o comunicante também se conecta com a alma do médium. E, nesse esquema, nós teremos o médium com consciência do que ele está dizendo ou fazendo durante a comunicação mediúnica. E se vocês observarem, nós temos que, como resultado, a mensagem proferida pelo médium, mas de uma certa forma filtrada pela alma do médium. Então, a gente pode falar com tranquilidade que durante a comunicação mediúnica, a alma do médium pode, ou o médium, pode ou não interferir na comunicação. Mas, normalmente, ele não inventa. Ele repete, ele reproduz a comunicação, a mensagem do comunicante, mas com uma certa filtragem, porque ele tem consciência do que ele está fazendo. Como seria essa filtragem? Me permitam. Digamos que o comunicante seja o espírito de um médico muito estudioso, muito talentoso, muito técnico, e que ele quer trazer uma notícia que é para um determinado irmão encarnado se preocupar mais com a sua saúde, porque ele corre grande risco de ser acometido de um acidente vascular cerebral hemorrágico. Isso é só um exemplo, tá? Só que a alma do quem é médico é o comunicante, a alma do médium não é o comunicante. E, sem ter esse conhecimento técnico do que seria um acidente vascular cerebral hemorrágico,
ele vai fazer uma pequena tradução de forma que os encarnados próximos ao médium vão entender com tranquilidade qual é essa mensagem. Então, em vez de falar que é para o irmão, em vez do médium transmitir, que é para o trabalhador se preparar para não ter um acidente vascular cerebral hemorrágico, ele vai falar simplesmente tem que se preparar, se cuidar para que não sofra um derrame. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo, a doença é a mesma, a preocupação é a mesma, mas houve uma filtragem por parte do médium, sem danificar, sem estragar, sem menosprezar a mensagem do comunicante. É uma pequena interferência, mas sem danos à mensagem. Vamos a um outro exemplo. Digamos que o comunicante, em vez de ser um médico famoso, conhecido, é um espírito que está aborrecido, está com muita raiva, está falando palavrões, está proferindo várias ofensas nesta comunicação. Então, se nós temos um médium consciente, é claro que o comunicante vai se conectar com a alma do médium. E esta mensagem não vai ser de palavrões, nem de impropérios. O médium vai transmitir a mensagem dizendo ou manifestando que o irmão comunicante está expressando muita raiva e muitas ofensas, mas não vai permitir que seja materializado, que seja dito, que seja escrito essas raivas nem essas ofensas. Ele mostrou a realidade, olha, ele não está com ofensa, mas ele mesmo não vai permitir que o seu canal seja uma expressão da ofensa, seja uma expressão da raiva. Porque o que interessa na comunicação mediúnica é demonstrar como o irmão comunicante se sente. E, na verdade, ele se sente com raiva, se sente com vontade de ofender. Mas nós, como médiums, não podemos dar aso, dar força para essa raiva e para esta ofensa. Então, há uma filtragem neste interesse, mas sem proibir, sem censurar a comunicação. O irmão mostrou raiva, mas dentro de uma seara mediúnica, ele precisa estar batendo na mesa para dizer que está com raiva. Ele está ofendendo, mas dentro da reunião mediúnica, em que você tem a presença de Cristo, a gente não vai se transformar num instrumento de ofensa. Então, diz, ó, o irmão está ofendendo bastante, mas isso é contido pela alma do médium, ou pelo médium, já que ele é um médium consciente. Além disso, o nosso médium consciente, ele vai servir muito mais como intérprete do pensamento espírito do que uma rádio, do que um fofoqueiro, do que um instrumento reprodutor. Ele vai interpretar, ele vai dar sentido àquela mensagem, mas não vai repeti-la só porque o comunicante assim quer. Então, o médium consciente, ele se lembra do conteúdo da mensagem. Assim como ele sabe do que estava fazendo, ele vai se lembrar também do conteúdo da mensagem. Este é o médium consciente, ou intuitivo, conforme Allan Kardec. Vamos a outra espécie de comunicação. Vamos falar agora do médium semiconsciente ou semimecânico, no linguajar de Allan Kardec, e que está no item 181 do Livro dos Médiuns. Nós vamos ter neste quadro o guia, também se conectando com a alma do médium, se conectando com o comunicante, mas, como ele sabe que o médium é semiconsciente, o guia vai ter um trabalho a mais. Então, ele também vai buscar dirigir a parte física do médium. Não vai deixar inteiramente na segurança da alma do médium, como ele fez, como ele pôde fazer com o médium consciente. No semiconsciente, o guia espiritual traz a sua, a sua, a sua direção com mais afinco à própria parte física do médium. Ele se conecta,
o trabalho do guia é bem maior nessa espécie de comunicação, quando se tem um médium inconsciente. O comunicante, por sua vez, vai conseguir se conectar com a alma do médium, mas por o médium ser inconsciente, semi-inconsciente, essa conexão ela é meia quebrada, ela é meio alternada. Não é aquela conexão clara, eficiente, eficaz. Então, nesse caso, comunicante, pelo fato do médium ser semi-consciente, neste caso, o comunicante também, à guisa, ao exemplo do guia espiritual, e também vai se conectar com a parte física, com as antenas físicas do médium. Então, vê que o comunicante se desdobra um pouco mais. Nesse ponto, nós teremos que o médium semi-consciente, ele tem alguma noção do que está dizendo ou está fazendo. Mas é aquela coisa meio nublada, aquela coisa meio duvidosa, sem muita certeza. Acho que o irmão quis isso, acho que o irmão quis aquilo. Não é aquela coisa clara, igual o médium consciente. O médium subconsciente, ele não exerce controle total sobre a sua parte física. Por isso que o comunicante tem mais acesso à parte física do médium, digamos assim. Porque o médium consciente, semi-consciente, médium semi-consciente, não consegue exercer esse controle total sobre a sua parte física. E aí o que vai acontecer é que o médium inconsciente às vezes mistura, ou na maioria das vezes mistura, parte dos seus pensamentos próprios com o pensamento do espírito comunicante. Então vai ter aquela mensagem mesclada que você não sabe direito o que foi que o comunicante quis dizer em sua essência e você não consegue separar o que era do comunicante do que era do próprio médium. Então, aquela coisa meia misturada. Não que o médium queira fazer isso, mas pelo fato dele ser semiconsciente, vai haver naturalmente essa meia mistura de mensagens. E o médium vai se lembrar pouca coisa, vai se lembrar de trechos da mensagem, e mesmo assim com dúvidas, né? Eu acho que o médium, que o espírito comunicante quis dizer isso. Eu acho. Não é aquela coisa meia misturada, meia duvidosa, meia mal trabalhada. Então, o médium semiconsciente se lembra de trechos, enquanto o médium consciente se lembra de todo o conteúdo, ou pelo menos de grande parte do conteúdo. O semiconsciente, aquelas trechinhos que às vezes não se conectam entre si. Falamos aqui do médium semiconsciente. Vamos agora ao médium totalmente inconsciente, ou no linguajar de Allan Kardec, o médium mecânico, que ele trata no item 179 do livro dos médiuns. Nesse quadro, nós vamos ter o guia se conectando com a alma do médium e também com o corpo físico do médium. Só que a alma do médium não se desvincula do seu corpo, mas ele não está, a própria alma do médium não consegue se conectar, ele está em torpor. É como se ele se desligasse um pouquinho. Desligar não, abrandasse um pouco esse seu vínculo com o seu próprio corpo. E, a respeito do comunicante, não vai nem se conectar com a alma do médium, vai se conectar direto com a parte física do médium. Então, se ele quer escrever, o comunicante, o comunicante vai assumir a mão do médium, vai assumir a caneta e vai escrever. E o médium em si está vendo que está escrevendo, mas o que está escrevendo não está no sentido dele. Se a alma do médium, se o comunicante quer falar, quer verbalizar, o, a alma do médium, o médium em si, vai verbalizar a mensagem, mas sem saber o que está se passando, o que está acontecendo. Ele vai estar ali como se estivesse dormindo. Nesse ponto, a mensagem, ou a escrita, ou a comunicação do nosso espírito comunicante vai ser toda do teor como ele deseja.
sem nenhuma espécie de filtragem do médium. O médium, nesse caso, o médium consciente, não vai ter consciência do que está dizendo ou fazendo. Totalmente o contrário do médium consciente. Ele também não vai conseguir exercer o controle físico sobre o corpo. É aquelas comunicações, por exemplo, que o irmão, que o espírito comunicante, ele é todo meio entortado por causa das suas vibrações ruins, e o médico acaba ficando também todo contorcido, dada a comunicação quase que direta, né? A conexão quase que direta do comunicante com o seu corpo. Então, o médium não consegue, o médium consciente, ele não consegue exercer o controle físico total do corpo. O espírito comunicante, ele vai expressar o seu pensamento com mais liberdade, né? O médium não vai ter tanta possibilidade de fazer essa filtragem. Por isso que dá mais trabalho para o nosso guia espiritual. E, em geral, o médium inconsciente, ele não se lembra do conteúdo da mensagem. Nem adianta perguntar para ele o que ele sentiu. Ele estava dormindo, estava sem desconectado do seu corpo. Ele não consegue se lembrar, não consegue concatenar o que aconteceu, o que se passou naquela mensagem durante a comunicação. Bem, mas o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? O André Luiz nos aponta que, apesar do medianeiro, né, ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, ele será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Mediunidade não é bagunça. Não é porque o irmão é inconsciente, o espírito pode chegar e fazer o que bem entender. Então, o medianeiro, o médium, ele tem que desenvolver o seu estudo, a sua disciplina e saber quando a coisa está degringolando, saber se controlar e cortar aquela comunicação. Não é porque está se fazendo a caridade da mediunidade, a caridade da comunicação, que se pode permitir que o espírito comunicante faça o que bem entender, mesmo que seja uma mediunidade inconsciente. Silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. Se nós quisermos trabalhar com a mediunidade com Cristo, a gente tem que saber que tudo provém da autorização, da força, da bondade do Cristo. Então, tudo se deve a Ele. Então, nesse momento, a gente não tem que estar querendo se destacar, querendo achar que a gente é o melhor, que a gente tem essa ou aquela habilidade. Se quisermos trabalhar, se quisermos trabalharmos com a mediunidade com Cristo. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Então, a gente tem que estar ali de boa vontade, espontaneamente, para trabalhar. Não podemos estar dentro de uma reunião mediúnica se achando obrigado ou se achando ali agredido. Não, tem que ser vontade própria, você tem que estar aí com amor, com fé naquilo que nós estamos fazendo. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtenha. Ah, eu consegui uma mensagem lindíssima do irmão, vou botar isso no livro, vou vender, pagar dinheiro. Não. Você pode até transformar em livro para ajudar a casa espírita, ajudar os atos de caridade, de beneficência, de assistência social da casa, mas você querer ganhar diretamente com aquilo, pessoalmente com aquilo, não. É o que nos ensinou o Cristo. Dai de graça aquilo que de graça recebestes. E saber também que não há serviço santificante na mediunidade vinculadas a interesses inferiores. A santificação, ela só advém com a caridade, com o amor, com a fé, quando queremos trabalhar com Cristo. Então, nós não estamos ali para ser instrumento só de comunicação. Nós temos que ser instrumentos úteis ao Cristo, ao Evangelho e à espiritualidade. Lembremos,
Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Nossa irmã Alta de Souza, ela até fala que a nossa mente é a mais alta de todas as capelas. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Nós lembramos que o nosso irmão Divaldo, certa oportunidade, falou com a sua guia espiritual, a Joana de Ângeles. Poxa, você traz tantos livros bonitos, você escreve coisas tão bonitas para tanta gente. Para mim, você nunca disse nada. E ela falou, engano seu. Tudo que eu escrevi foi para você. Os outros que estão aproveitando o melhor. Mas tudo que eu transmiti é para você ler, estudar e aprender. Se isso aconteceu com o Divaldo, imagina conosco, que ainda estamos há anos-luz de dedicação, de estudo e de trabalho. Então é isso. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós ficamos por aqui. Se vocês gostaram deste encontro, deste estudo, agradeçam a espiritualidade superiora, agradeçam ao Cristo. E se houver alguma possibilidade, considerem incluir o meu nome nas suas orações. Se houver alguma coisa a ser corrigida, alguma coisa a ser aprimorada, por favor, entre em contato conosco pelos nossos meios disponibilizados pela Casa Espírita, para que nós possamos servir melhor, ter um êxito melhor neste estudo, que é feito com muito carinho, com muito amor. Eu fico por aqui, até o próximo encontro e que Deus nos abençoe mais uma vez. A sua luz ao encontro de nosso Pai. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho. Amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.